minha terceira casa, me sinto bem aqui nesse lugar, junto com o irmão Paulo, esse servo do Senhor, né? Olhando e vendo o que Deus está fazendo aqui, surpresa, irmão Paulo. Não é nem a metade do que o Senhor pensa que Deus vai fazer. Deus é um Deus que surpreende. Quando a gente pensa uma coisa, Deus faz coisas grandes. Amém? E eu vinha falando com Deus, pedindo uma confirmação, quando eu aceitei o Senhor, pastor, há 24 anos atrás, quase, eu fiz um voto com Deus. Falei, Senhor, se o Senhor fizer isso por mim, eu vou fazer assim, 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 sobre dízimo. Não vou falar o meu voto que eu fiz, porque tem segredo, irmão, que é só você e Deus. Sansão, ele contou o seu segredo e perdeu a bênção. Então você tem segredo que você não pode contar. Mas eu fiz um voto com Deus há 24 anos atrás. E quando foi agora, eu peguei o voto que eu tinha feito com Deus e aumentei. Só que Deus não quer saber se você vai aumentar ou baixar. O importante é você cumprir o que você falou para Ele. Aí eu falei, Senhor, fala comigo, Senhor, no culto de segunda-feira. Aí eu fui, falei, pastor, vai pregar e Deus vai falar comigo. Aí Deus não falou, pastor. Aí à noite eu tive um sonho que eu andava, eu e a irmã Nayana, a esposa do pastor Deus, andando com ela. E tinha um prédio muito alto. E aí, quando nós chegávamos no prédio para subir, aí Deus falava assim, não quebre o voto que você fez comigo. Só que eu ouvi aquela palavra de Deus e subi no prédio. E o prédio quebrou, irmão. Parte foi, mas eu na era caiu lá de cima. Só que eu não tinha entendido, contei com o pastor, até que contei com o senhor, né, pastor? Porque teve uma mulher que sonhou com o pastor, nós fomos lá, né, pastor? Eu falei, pastor, eu tive um sonho nessa noite. Só que, irmão, eu entendi o voto, que não tinha que quebrar aquele voto com Deus. Eu fiz um voto de mais ou menos 20% do que eu tinha feito, e eu queria aumentar para 30%. E até aumentei, só que eu queria dividir. Mas não é do jeito que eu quero, é do jeito que eu falei com Deus. Né? Falando sobre voto, Ana, ela fez um voto com Deus. Senhor, se o Senhor me der um filho, Senhor, o primeiro que nascer vai ser seu. E ela fez esse voto com Deus e cumpriu, irmão. Ela podia muito bem, depois desse primeiro filho que ela fez, desse voto, desse primeiro filho, ela teve mais 5 filhos. Ela podia dar uns 5 filhos, mas o que ela prometeu para Deus foi o primeiro. Então, para Deus, o que importa é o que você abre a sua boca e fala com Ele. Pode ser R$1, como eu sempre costumo falar. Pode ser R$1.000, pode ser 1 milhão. Para Deus não importa, pode ser R$1. Mas o voto que você fez com Deus, você tem que cumprir. Jefité fez um voto com Deus também. Senhor, se o Senhor me der essa vitória, Senhor, nessa batalha, a primeira pessoa que sair da porta da minha casa eu vou entregar em sacrifício. Sacrifício de todo, porque ele não sabia quem ia sair. Era a única filha que ele tinha. E ela saiu na porta. Então, irmão, a Bíblia fala assim, ó. Quando a Deus fizer um voto, não tarde em cumpri-lo. Porque Deus não se agrada. Quando você fizer um voto, não é todo dia que você faz voto, não, irmão. A maioria das vezes os votos que a gente faz é quando está doente, quando a gente está preso na cadeia, porque eu já fiz voto, eu preso na cadeia. E quando saí de lá, eu não cumpri, não conhecia Deus ainda. Mas eu conhecia o Deus da igreja católica. Sabia que fazia voto, e eu fiz um voto e não cumpri, meu filho. Paguei um preço muito alto, voltei para a cadeia e peguei mais 25 processos. Por quê? Eu fiz um voto com Deus e não cumpri. Deus não quer saber se tu é crente, se tu não é crente. Ele quer saber do voto que você fez, se você vai cumprir ou não. Então, se nessa manhã você fez um voto com Deus, como Jacó, fugindo da casa do seu pai, porque o seu irmão queria matar ele, e ele fugiu, Senhor, se você me levar e trazer de volta, de tudo que o Senhor me der, eu vou dar o dízimo e a oferta. Tem que cumprir. Se é 10%, é 10%. Se é 20%, é 20%. Se é 30%, é 30%. Se é 1%, não pode ser 1%, né, pastor? Tem que ser 10ª parte, né? Glória a Deus. Então, nessa manhã, irmão, agradeço a Deus pela oportunidade. Aleluia. Por essa caravana abençoada de Guajaramirim. Glória a Né? Deus. Só a bênção de Deus, irmão, aqui, nessa caravana. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor, que me deu oportunidade, né, irmão Sérgio,
Só Deus, o pastor. Então, eu agradeço a ele, porque ele teve visão de Deus. Amém?